Vamos lá, nação, para a coletiva do técnico Felipe Luiz. Deixe os créditos ao canal da Flamengo TV. Vamos lá para as informações. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou após Flamengo 2, Cruz Azul 1. Se jogar melhor na segunda etapa. Obrigada. Bom, primeiro, a qualidade do adversário. É uma equipe com muita qualidade, uma equipe que tenta jogar. Como eu bem falei antes do jogo, na prévia aqui na coletiva, dois times com uma proposta muito parecida, né? Eles arriscaram mais, até o ponto de que nos dá, entre aspas, um gol, pelo risco excessivo que eles correram na saída de bola, mas isso também trouxe com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes. Isso nos empurrou para trás. A partir do gol, o nosso time deu um passo para trás no quesito da pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva, no momento de ter a bola. Perdemos muitas bolas, escaparam domínios, escaparam bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse da bola eram 2, 3 minutos correndo atrás da bola. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito porque os dois times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. Depois, no segundo tempo, alguns ajustes internos, táticos, a equipe se sentiu melhor, jogou melhor e a partir daí nos encontramos no terreno onde nós nos sentimos confortáveis, né? Então dominamos o jogo, chegamos mais fácil na área do adversário, fizemos eles correrem atrás da bola. Isso facilitou todo o processo no segundo tempo, conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances. E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo, e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição, e uma vitória que eu dou muito valor. Felipe Luiz, Fernando Valique de Barros, de Futebol. Duas perguntas. Primeiro, o cansaço físico pela longa temporada teve alguma influência no jogo de hoje? E a segunda, passada a barreira da estreia, as coisas ficam um pouco melhores? Obrigado. A gente poderia falar de cansaço físico se no segundo tempo o time caísse, e foi ao contrário. O time correu muito. No segundo tempo a gente viu jogadores como Bruno Henrique, que tem 35 anos, continua atacando espaço, continua pressionando até o final do jogo. O time continuou tentando atacar e chegar na área do adversário até o final do jogo. Isso, a parte física, ao contrário. Como eu falei também na prévia, eu vejo que nosso time está num grande momento físico. E esqueci a outra que você falou. Do segundo jogo. Não. Bom, cada jogo é um jogo. O que eu estou sentindo realmente, que os jogadores estão em adaptação, uma com o gramado, que é muito rápido, e a bola, principalmente, que a bola é muito lisa, e ela escapa muito, ela acelera muito, e os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos vários erros simples de domínio e de passe que os jogadores não estão acostumados a fazer. Nada. فيليبي أحمد حجازي من اندبندنت عربية. اوكي. Go. أحمد حجازي اندبندنت عربية. في البداية بهنيك بالفوز. بالطبع في المباراة كمان 3 أيام أمام فريق بيراميدز المصري. من المؤكد إن أنت اتفرجت على الفريق وشفته. إيه تقييمك لفريق بيراميدز؟ خاصة إنه فريق بيتميز بالقوة البدنية والسرعة وعنده مهاجم رائع زي فيستون مايلي، أكيد شفته. Ok. Português, né? Ok. Normalmente eu estudo o adversário a partir de amanhã, falando especificamente do Pirâmides, mas para uma equipe ganhar do Al Ahly de 3-1 é porque é uma equipe forte, sólida, com certeza. Já pedi a informação para meus analistas, e eles falaram que é um time que tem um poder ofensivo muito forte, um atacante que ataca muito espaço e uma fase defensiva com muita força física. Então, não temos dúvida que para ser semifinalista do Campeonato Intercontinental é uma equipe muito forte. Tudo bem, Felipe?
Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão do gramado e da bola, porque de fato chamou a atenção e alguns jogadores comentaram, né, a respeito dessa dificuldade. Existe alguma possibilidade de, no campo de treinamentos, já conhecendo, porque vocês vão jogar aqui novamente, de tentar antecipar alguma coisa, não sei, molhar um pouco mais o campo, cortar um pouco mais a grama, não sei se isso é possível, essa era uma pergunta. E rapidamente eu queria saber sobre o regulamento, se vocês sabem se os jogadores que levaram o cartão amarelo hoje, caso sejam amarelados novamente contra o Pirâmides, numa eventual final ficariam de fora, ou pelo fato de o PSG já estar na final, existe algum regulamento diferente em relação aos cartões amarelos? Vocês têm essa informação? Não? Obrigado. Os cartões zero. Os cartões zero. Vermelho. Sim, só o vermelho. Os amarelos zero. Isso. Sobre o campo, o gramado do CT é um pouco diferente do que é no estádio. Esse gramado aqui é parecido com o gramado do que é o campo do Corinthians e o campo do Inter, do Beira-Rio. Os melhores gramados do Brasil e do mundo, né? Esse gramado aqui é o gramado europeu. Mas é mais com a bola. Eu sinto que é mais com a bola. A bola, eu senti que ela escapa um pouco. Os jogadores, para pisar na bola, ela escorrega. E sim, vamos tentar fazer alguns tipos de treinamento para os jogadores se adaptarem mais rápido a essa situação, porque até mesmo a bola da Libertadores também é diferente da que o brasileiro, e os jogadores acabam se adaptando conforme eles vão tendo mais e mais minutos com ela. Mas não é desculpa, o Cruz Azul passou pela mesma situação, né? Então entender bem, né, o que foi feito de errado, corrigir, e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha dúvida é, a gente sabe que o time do Flamengo costuma sair jogando, mesmo sob pressão, né? Não dá bicão, não chuta a bola para o lado. E hoje, naquela bola ali onde o Cruz Azul pressionou, o Carrascal acabou falhando e dando uma assistência para o adversário. Você encara isso como um lance natural de jogo, que eles tendem a continuar assim, ou é algo que você cobra dos jogadores que, em situações de maior pressão, assim, isolem a bola se necessário e não tentem sair de forma mais técnica da jogada? Não, o Flamengo não sempre joga curto, não tenta sempre sair jogando. O adversário ele escolhe o tipo de pressão que ele vem fazer, e todo tipo de pressão ele gera espaços. Então, se você vai pressionar com marcação individual, com certeza o espaço não está dentro da sua área, está nas costas da defesa deles. Então, os jogadores têm que identificar aonde está o espaço, ocupar bem o espaço. Esse é meu trabalho, eu tento passar para eles. E quando não tem espaço, o espaço está nas costas. É claro que precisamos de jogadores de profundidade para tentar vencer essa pressão alta do adversário. No lance do Carrascal foi uma infelicidade, ele tentou tirar, a bola acabou ficando ali. Eu valorizo muito mais o esforço que ele fez para defender até dentro da área do que realmente ter tirado a bola errado. Isso aí acontece. Eu estou, sinceramente, muito feliz com o esforço. A primeira qualidade que esse jogador tem, um jogador espetacular. Cada vez que joga, deixa detalhes técnicos únicos, e depois, principalmente, a forma que ele está involucrado defensivamente é o que mais me agrada. Esses erros aí, eles podem acontecer, a única coisa é que temos que estar preparado para, se um dia acontecer, não acabar em gol. Mas também o adversário tem mérito, acertar um chute fora da área é mérito do adversário. Só uma coisa para tranquilizar, porque está todo mundo assim o tempo inteiro. Todo mundo deve perguntar, acho que vai dar para todo mundo perguntar. Vamos ficar tranquilo que vai dar certo, tá? Vamos lá, Letícia. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho da escalação. Você utilizou uma escalação muito parecida que você usou na final da Libertadores, também no jogo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. A única mudança é o Léo Ortiz, né? Ele estava quase 2 meses desde que ele teve a lesão. A gente conversou com ele numa exclusiva essa semana e ele falou um pouco de como a lesão se agravou, que a gente já debateu aqui em outros momentos, e como ele vai precisar se readaptar também em questão de se tiver algum incômodo, enfim. Queria saber a sua decisão entre o Ortiz e o Danilo, como é que foi para essa escalação, um motivo, você conversou com o Ortiz, porque eu lembro que na final da Libertadores ele chegou a falar que vocês tiveram uma conversa e ele passou para você como ele se sentia, que não estava 100%. E queria saber em cima de hoje, assim, qual foi a sua decisão? Como foi a sua decisão, desculpa? Minha decisão para hoje foi que o Ortiz está recuperado, jogou a temporada praticamente inteira, jogou mais de 50 jogos, fez uma temporada espetacular, nível seleção brasileira. Foi Léo Ortiz, junto com os laterais, e o Danilo,
foram a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, de todas as competições. É uma defesa sólida, muito forte, e eu acreditava que era um jogo que o Léo Ortiz merecia jogar esse jogo de hoje. Ele está bem, ele voltou de lesão, ele recuperou, e eu entendia que era um jogo para ele. Mas o bom é que eu tenho o Danilo preparado para se precisasse entrar, e também se ele precisar jogar o próximo jogo, ele está à disposição, além do grande líder e hoje ídolo eterno, que ele se tornou depois do que aconteceu na final da Libertadores. Está sempre para ajudar a equipe e o grupo. English. Felipe, my name is Linus Seonati. I work with Linus Nati TV from Ghana, West Africa. Your next game is against Pyramids, the current Seu champions. próximo jogo é contra os Pirâmides, os campeões da África. And in the northern Eles part vêm of do Africa, Egito. they play with more physicality and with more Em geral, pace. na África se joga A com club like mais Flamengo would love to possess the ball físico, and hold on to the mais ball. imposição física, How do you intend e o Flamengo tem mais utilize técnica. these qualities Como é que that vocês Pyramids pensam ahead of the game? igualar essa questão física? I only study Cruz Azul until the Eu moment. só estudei o Cruz Azul até aqui. Studied that much. Ainda não estudei tanto quanto eu gostaria o Pirâmides. A partir de amanhã terei tempo para isso e vou analisar outros jogos deles e pensar num plano de jogo, tanto na defesa como no ataque, mas claro que, como eu disse antes, para que o Pirâmides esteja na semifinal de um torneio intercontinental, significa que eles são um grande clube com muitos jogadores com muita qualidade, e quando eles ganham 3-1 do Al-Ahly, eles mostram que são um time muito forte, então temos muito respeito por eles e vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que nossos jogadores entendam qual é o jogo deles. Brasil. Você falou do Danilo, né, que virou um ídolo eterno, e eu queria perguntar do Arrascaeta, porque é impressionante o que ele faz já há alguns anos no Flamengo, e nessa temporada em especial, temporada mais artilheira da vida dele, com 25 gols agora. Primeiro, eu queria te perguntar, o papel que você acha que você teve nessa temporada dele, de primeiro dosar a minutagem, depois mudar um pouquinho, às vezes, o posicionamento dele, e o quão feliz você fica dele chegar no final do ano, com esse ano mais especial da carreira dele. E, por último, eu queria te perguntar como é para vocês jogarem com o estádio um pouquinho mais vazio do que o Flamengo está acostumado a jogar, né? Apenas 7 mil pessoas hoje. No outro dia, o Arrasca estava lá na academia, eu ganho todos os prêmios, né, merecidos, e eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história, cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros, e o mérito é única e exclusivamente dele, e eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Sobre o público, estranho, diferente. Talvez tenha alguma ligação aí na bola escapar, pode ser não. Vamos ver depois nos vídeos com calma, mas os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádio lotado, todos os lugares, em casa e fora, então é uma pena. Felipe, boa noite. Diego Pose, Flamengo TV. Primeiramente, parabéns pelo título, valia um título, né, o Derby das Américas, e a classificação, mais um passo rumo a esse sonhado bimundial. É o 5º Mundial que o Flamengo disputa, considerando também a Copa do Mundo de Clubes do meio do ano, né, 81, 2019, 22, no meio do ano nos Estados Unidos, e agora. Você esteve em 4 deles, né, 2 como jogador e 2 como treinador. Você sente que esse Mundial é o que o clube chega melhor preparado em termos físicos e também em termos de elenco, já que hoje mesmo o Plato e o Cebolinha entraram muito bem, ajudaram muito no segundo tempo? Bom, eu não... Estava em 19, chegamos muito bem. Perdemos para o Liverpool que mereceu. 23 no caso, né? Foi pós-temporada, pós-pré-temporada. O time chegou fresco e infelizmente fomos eliminados na semifinal com polêmica.
e chegamos bem de elenco e de físico também no Mundial. Não, acho que não tem desculpa na parte física, não tem. Tudo foi certo, foi todo perfeito e agora vai vencer quem é melhor. Não temos a desculpa da parte física. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, a gente lá no Brasil, a gente não tem costume de acompanhar o futebol mexicano. Eu queria saber, na sua visão, assim, como treinador, é mais difícil preparar um jogo quando você não tem tantas informações do adversário? Por exemplo, se o Flamengo venceu o Pirâmide, enfrenta o PSG. Acredito que você tem mais facilidade de assistir jogos do PSG, porque é transmitido no Brasil. Para você, como treinador, fica mais difícil preparar um jogo, por exemplo, como foi hoje contra o Cruz Azul, como será sábado agora contra o Pirâmides? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, quando é no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na Libertadores, é claro que a gente assiste os jogos, são mais... você assiste durante a semana todos esses jogos e vai acompanhando, então você vai tendo uma ideia, uma noção de como o time vai jogando. Mas hoje, né, com as plataformas que temos de estudo, como é que eu falo, na internet, temos acesso a todos os jogos do Cruz Azul nos últimos anos, então, e também do treinador, né, que ele passou pelo Cruzeiro. Então, não foi mais difícil, a única diferença é que tem que começar do zero, né? Porque como eu não conhecia quase nada do Cruz Azul, você tem que começar do zero, ver com que sistema eles jogam, você não sabe nada, e aí tem que começar a estudar e leva um pouco mais de tempo, né? Mas hoje temos muitas informações, tá muito acessível tudo, né? Para poder estudar e preparar um bom plano. Mas obviamente que o PSG, como você bem falou, todo mundo assiste, tá claro, todo mundo sabe até o nome dos jogadores, né? Então, mas também ressaltando isso, a dificuldade que foi jogar contra o Cruz Azul, que tem um elenco espetacular, com muita qualidade, tem um orçamento também, não é como o nosso, mas é similar, portanto um poder financeiro grande para contratar jogadores, e um treinador que deixa você incômodo dentro do campo com a maneira que ele tem de propor o jogo. En español, Manuel Medina de TJ Sports para México e Estados Unidos. Para o México e Estados Unidos, bem esportes. Felipe, você já falou isso em português um pouco, mas queria te pedir, especialmente depois desse presente que deu ao Flamengo no primeiro gol, mas depois tentou se compor de forma ofensiva, conseguiu um gol que deu tranquilidade para o intervalo, mas como é que você viu esse Cruz Azul que tentou lutar e em alguns momentos podemos dizer que foi um pouco superior ao Flamengo? Afinal, vocês ganharam, mas acho que seria legal ouvir você falando em espanhol um pouquinho sobre eles. Não tenho nenhum problema em dizer que no primeiro tempo o Cruz Azul foi muito superior a nós, em todas as fases do jogo, na fase defensiva, ofensiva. Mas a verdade é que houve um planejamento ali com um risco alto. O Cruz Azul tentou jogar por todas as bolas, não jogou nenhuma bola com ligação direta. E isso foi perigoso para a gente também, porque havia um risco, mas quando a gente conseguiu sair da pressão, a gente jogava esse risco para eles. Eu senti que depois de ter saído o gol, a gente começou a chegar uns segundos tarde na bola, atrasado na bola. Não pressionamos do mesmo jeito e tínhamos um risco parecido com o que tinha o Cruz Azul. A bola não ficava nos nossos pés e acho que essa bola desse Mundial ela é muito rápida, escapa mesmo, mas no final das contas não teve muita chance criadas por eles de maneira muito clara, e a sensação é que em algum momento, quando a gente encaixasse, a gente conseguiria melhorar. A gente fez alguns ajustes importantes, o time ficou mais cômodo, começou a jogar, começou a correr e fazer correr o Cruz Azul. Eles não estão acostumados a fazer isso, especialmente os atacantes, e com isso a gente ficou mais cômodo, de uma maneira mais confortável, e ganhamos o jogo de uma maneira justa. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Nesse novo formato desse Intercontinental do fim do ano, o Sul-Americano tem que disputar um jogo a mais. E agora o compromisso é contra o Pirâmides, que jogou ontem, até preservou alguns jogadores, e o Flamengo jogou hoje. Qual o maior desafio? Diferente da partida de hoje, você teve 4 dias para se preparar em treinos, né? Teve até dias a mais para descanso, e agora vai ter só 2 treinamentos, 2 sessões de treino. Qual o principal desafio, na sua visão, de encarar uma equipe que, teoricamente, vem mais descansada e um Flamengo tendo que se recuperar muito rápido para esse jogo? Obrigado.
Bom, desafios, todos os jogos, né, nos geram desafios e dificuldades. É verdade que agora são só 3 dias, portanto, alguns jogadores pode ser que não acabem de fazer uma recuperação completa, mas o sacrifício tem que ser feito. E vamos escolher os jogadores que a gente acredita que estão em melhores condições para poder vencer o Pirâmides, porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al-Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então, vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Felipe, aqui, Beltrão da Casé TV, prazer falar com você, parabéns pela vitória e mais um título, né? Felipe, queria aproveitar e queria que você falasse um pouquinho sobre o Plata, né? Porque esses últimos meses, né? Quer dizer, o último mês principalmente, ele teve 2 expulsões decisivas, a torcida ficou um pouco no pé dele. Você veio falar em coletivas também que passava todos os panos para ele, e hoje ele foi um dos caras que ajudou o Flamengo a mudar a cara do jogo, né? Principalmente depois da entrada dele, o Flamengo melhorou muito. Então eu queria saber primeiro, qual foi a orientação ao Plata que você passou no intervalo para ele entrar e ter entrado tão bem no jogo, e a importância de um jogador como esse no elenco do Flamengo. Muito obrigado. Que a orientação é interna, né? Não vou expor, mas porque é uma estratégia do jogo, mas o Plata é um jogador que, na minha visão, faz tudo certo. Ele pode ter dias melhores, pode ter dias piores, mas ele faz tudo aquilo que a função dele pede fazer, já seja na direita, já seja na esquerda, já seja no ataque. É um jogador muito completo, na qual o treinador admira muito o seu futebol, e em alguns momentos o torcedor não aceita ou não gosta ou vaia, e paciência, porque o treinador gosta dele. E se o treinador gosta dele, vão ver eles muitas vezes no campo, enquanto ele estiver fazendo tudo o que ele vem fazendo, que é, primeiro, defender e se doar para a equipe da forma que ele faz sempre, e depois a qualidade que ele tem é muito grande, e a única coisa que ele precisa melhorar é finalizar mais, porque ele sabe fazer, e ele precisa recuperar essa confiança de finalizar no gol. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, da revista Placar. Felipe, queria te perguntar mais especificamente sobre 2 jogadores que, ao menos na minha visão, foram os melhores do jogo junto do Arrascaeta, que foram o Eric e o Varela. Ambos que vêm tendo grandes atuações. O Varela, inclusive, no meu ponto de vista, também foi o melhor jogador da final da Libertadores. Como é que você enxerga esse jogo de hoje desses 2 jogadores? E se puder também, mandar um recado para a torcida do Flamengo que veio até aqui hoje. A gente sabe que o público foi baixo, porque é uma viagem cara, uma viagem cansativa. Há pouco tempo atrás teve a final da Libertadores, que também não é tão barato. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida do Flamengo que veio aqui no Catar apoiar. Obrigado. Bom, o Varela está num momento de forma excepcional, um jogador muito sólido, seguro, defende de uma forma impecável e com a bola está vivendo também um grande momento. O Eric é talvez um dos jogadores mais regulares que eu tenha compartilhado o vestiário, um jogador super disciplinado, disciplinado até no primeiro minuto que começa o treino, na hora de aquecer ele já para de falar, já leva tudo a sério, e isso depois a gente vê o trabalho dentro do campo dando frutos, né? E é um jogador, como eu já falei 1000 vezes, é o coração da equipe. E recado para o torcedor, eu gosto sempre de passar dentro do campo. As palavras sobram. Ok, please. السلام عليكم. تهانينا فيليبي، ربما هو واحد من أطول المؤتمرات الصحفية لك. Sorry. Okay. No. Okay. السلام عليكم. تهانينا فيليبي. فيليبي من لاعب كبير إلى مدرب يبدو أنه سيكون مدرب كبير. كيف تصف شعورك في هذه اللحظة؟ السؤال الثاني، فلامينغو اعتاد على مواجهة الفرق العربية، واجه الهلال، الأهلي المصري، الهلال السعودي طبعا، وأنت بالذات واجهت الترجي التونسي في كأس العالم للأندية الماضية. كيف ترى مستوى الفرق العربية وأين تضعها مقارنة بأندية مثلا أمريكا الشمالية كونكاكاف والأندية الأوروبية؟ وشكرا. Aleikum salam. Sobre a equipe,
as equipes árabes, elas para mim estão em um nível cada vez mais elevado, estão um mercado muito forte, estão comprando jogadores importantes, e o futebol, na verdade, está muito globalizado, os treinadores estão cada vez melhores, os estudos do futebol estão cada vez melhores, e está cada vez mais difícil você jogar, porque tem cada vez melhores jogadores jogando nas equipes, né? Então o nível, ele sempre se nivela agora por cima, né? Não existe tanta diferença entre os times grandes dos times pequenos no termo de qualidade. Mas os times árabes sempre são muito competitivos, sempre foram, fisicamente muito fortes, com muita resistência, e hoje juntaram poder econômico para poder também contratar e poder brigar. Então não assisto muito as ligas árabes, mas não tenho dúvida que é muito nivelada com o futebol sul-americano. E eu esqueci a primeira. Sobre a transição. Ah, ok. Sobre a transição, eu tinha muito claro que queria ser treinador quando eu era jogador. Então foi muito fácil, porque eu contei com o apoio da minha família para começar a trabalhar como treinador. O clube me deu uma oportunidade, me abriu as portas, e a partir daí é meu dever não decepcioná-los, né? Então, para mim, a transição foi muito fácil. Last question. Aí, nação, a coletiva do técnico Filipe Luís. Mengão, então, venceu o Cruz Azul por 2-1 e está na semifinal da Copa Intercontinental. Valia título, né, essa partida contra o Cruz Azul. O Flamengo disputou o Derby das Américas e aí conseguiu ser campeão, recebeu taça e tudo mais. A gente já tá ficando desacostumado. Acostumado, quer dizer, a receber taça toda semana. O que tá acontecendo nesse fim de ano, meu amigo? E agora, o Flamengo vai pra semifinal, pega o Pirâmides do Egito, passando, pega o Paris Saint-Germain na grande final. Aí é esperada a grande final da Copa Intercontinental. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Ó, daqui a pouco tem mais vídeo aqui pra você. Clica aqui desse lado que tem o pós-jogo do Mengão, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.